Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, hoje é segunda-feira e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa enquete dominical, né? Aquela nossa tradicional enquete. Novamente agradecendo a quem participou, né? Quem interagiu com a gente aí, participou, né? Mandou direct tratando do tema, tratando da discussão e agradecendo ao colega Rafael, né? Rafael foi quem trouxe essa enquete, esse caso concreto para que nós pudéssemos discutir aqui na nossa enquete dominical, tá certo? Inclusive fica aberto aí para quem tiver interesse em nos mandar aí algum caso concreto para ser discutido aqui no nosso domingo de descanso, tá bom? Então vamos lá na nossa enquete. A enquete desse domingo, pessoal, ela veio tratar de um caso bem interessante que por vezes acontece, né, na administração pública e está relacionado à questão do prazo de validade da proposta, né, apresentada pelos licitantes no certame. Né? É importantíssimo esse tema porque muitas vezes há uma interpretação de que, no sentido de que o licitante ele apresentou a proposta no certame e porque ele apresentou a proposta, ele está eternamente obrigado a manter aquele preço, né? Aquela sua proposta, né? Então, assim, inicialmente tratando do tema, é importante a gente lembrar que a própria lei 10.520, né? Nós estamos tratando do pregão, a própria lei 10.520, né? Agora mais recente, o decreto federal 10.024, eles trazem lá no seu texto, né? A lei 10.520 no artigo 6º e o decreto 10.024 no parágrafo 3º, né? Do artigo 48, eles trazem lá que o prazo de validade das propostas será de 60 dias, caso não tenhamos outro prazo constante no edital. Né? Então é importante isso aí. A lei, tanto a 10.520 quanto o decreto, traz essa questão dos 60 dias, mas se o edital regrar diferente, vai trazer, então, vai valer a regra do edital, certo? Então, primeiramente, o que é que nós sempre trazemos? Lei o edital. Leitura do edital é fundamental para quem é licitante, tá certo? Então, partindo desse pressuposto, já concluímos, né? Então, que a regra é ou 60 dias ou a regra que está no edital. Então, quando o licitante for apresentar sua proposta, ele deverá ter ciência desse prazo lá do edital regrado lá, certo? E é importante lembrar o seguinte, essa data contabilizada, essa data a partir da qual se contabiliza o prazo de validade da proposta, é a data de realização da sessão, é o dia da sessão, né? Seja no pregão presencial, seja no pregão eletrônico. Né? No pregão eletrônico não é no dia que ele cadastra a proposta, é no dia da sessão, certo? 60 dias a contar do dia da sessão, certo? É importante também lembrar que as propostas, caso elas não constem no seu corpo, o seu prazo de validade segue as regras do edital, então, logicamente, sendo saneável, né, pelo pregoeiro, logicamente o pregoeiro não vai desclassificar a proposta se ela não constar o prazo de validade, mas vai obrigatoriamente remeter o edital. Então, se a proposta não constar seu prazo de validade, considera-se que o prazo de validade é aquele prazo de validade do edital. Tá bom? Então é importante lembrar isso aí, como essa parte introdutória que nós vamos falar da nossa enquete, e lembrar o seguinte, né? Considerando esse texto, né? Esse texto aí da Lei 10.520 e do Decreto Federal 10.024, a gente também tem nas duas normas, indiretamente, como concluirmos que, estando fora desse prazo de validade, as propostas, a empresa não teria mais obrigação de assinar sua proposta. Né? A gente pode ir lá no artigo 7º da Lei 10.520 e podemos ir lá no artigo 49 do Decreto 10.024, que são os dois artigos que tratam da sanção de impedimento de licitar. Né? E uma das causas, né, de aplicação da sanção de impedimento de licitar está no fato da empresa, quando convocada para assinar o contrato, né, não assinar o contrato, se recusar a assinar o contrato. Só que tanto o artigo 7º quanto, né, da 10.520, quanto o artigo 49 do Decreto Federal, eles trazem o seguinte, né, caso a empresa convocada para assinar o contrato dentro do prazo de validade de sua proposta não assine o contrato, aí sim ela será sancionada. Então, assim, indiretamente, subentende-se que
dentro do prazo de validade da proposta, a empresa tem a obrigação de assinar o contrato, né? Se a administração convocar, né? A partir da convocação da administração, e no caso dela não assinar o contrato fora desse prazo de validade, ela não seria sancionada, né? Então, indiretamente, já concluímos isso aí. Junto a isso, pessoal, nós temos ainda, utilizando subsidiariamente a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666, lá no artigo 64, parágrafo 3º, né? Que a Lei 8666 ela fala que, transcorridos 60 dias da apresentação da proposta, se não for assinado o contrato, a empresa está desobrigada da assinatura do contrato, certo? Então, a Lei 8666 ela é bem clara, né? Bem objetiva com relação a isso aí, em que pesa a Lei 10.520 e o Decreto Federal não trazerem esse texto que ela estaria desobrigada, né? Mas, subsidiariamente, então, todo esse conjunto de normas leva-nos a concluir que, uma vez apresentada no certame, tendo como base a data da sessão, né? Observando-se então o prazo de validade da proposta, constando lá o prazo de validade, se ainda mais se constar o prazo de validade da proposta no corpo da proposta da licitante, caso a administração pública não assine o contrato dentro do seu prazo de validade, a empresa então está desobrigada, né? A empresa não está obrigada a assinar o contrato e manter sua proposta, né? Principalmente em tempos difíceis, né? Dependendo do objeto, quando ocorre muita variação de preço, né? Então o licitante estaria desobrigado e não deveria ser sancionado, certo? É importante lembrar isso aí. E a gente falando em contrato, então por analogia, para a ata de registro de preço é a mesma situação, certo? Então entende-se para o contrato, para a ata de registro de preço, a mesma situação do contrato, né? Uma vez apresentada a proposta dentro para participar do certame, considerando a data da sessão, né, transcorrido aquele prazo de validade dela, né, de vigência de validade da proposta, inclusive regrado no edital, a empresa está desobrigada. A empresa não tem a obrigação de assinar a ata nem de assinar o contrato, tá certo? Então, esse é o tratamento da nossa enquete. Então, vamos lá na nossa enquete, o textozinho dela. Olha só, a enquete traz lá, né? Em determinado pregão eletrônico, para registro de preço para aquisição de máscaras, ocorrido dia 1º de julho de 2020, né? 1º de julho de 2020, quer dizer, a sessão ocorreu 1º de julho de 2020. O edital regrava que o prazo mínimo de validade da proposta deveria ser de 90 dias. Então, o edital, diferentemente da Lei 10.520 do decreto, né, e da própria Lei 866, trazia um prazo a mais, de 90 dias, certo? Então, tendo o objeto sido adjudicado ao vencedor e o certame homologado, né, inclusive com a proposta do vencedor constando que o prazo de validade de sua proposta é de 90 dias, observando o edital, o certame foi homologado, então, dia 31 de agosto, certo? Até aí, tudo bem, né? Dia 1º de julho, 90 dias está dentro do prazo de validade da proposta, certo? Então, o certame foi homologado, sendo a licitante convocada a assinar a ata apenas 15 de dezembro de 2020. Veja só, transcorreu aí quase 6 meses, né? Quase 6 meses da data de realização da sessão. Então, o que ocorre? Sendo convocado, então, para assinar apenas dia 15 de dezembro e tendo ultrapassado o seu prazo de validade, a licitante ela não tem obrigação, né? Ela pode, sim, se houvesse interesse, ela poderia ratificar a sua proposta, né? Manter a sua proposta, mas ela não tem obrigação, não teria obrigação de assinar a ata de registro de preço, tá certo? Então a pergunta traz, olha, considerando recusa para a assinatura da ata, justificando que não pode mais manter o preço da proposta, o licitante deverá ser sancionado. Não. Nessa situação, desse caso concreto, ultrapassou o prazo exigido no edital, ultrapassou o prazo constante do próprio documento, que foi a proposta da licitante, que foi aceita, né, e o objeto adjudicado a ela, então a licitante não tem mais a obrigação de assinar a ata de registro de preço, né? Lembrando que o caso seria diferente se por acaso tivesse sido assinada a ata de registro de preço dentro do prazo de validade da proposta e como no sistema de registro de preço, a ata de registro de preço é uma espécie de prorrogação da vigência do contrato, né? A ata de registro de preço ela tem uma data de validade e no registro de preço, o licitante que tem o seu preço registrado na ata, ele está dizendo, né, está se comprometendo a fornecer seu produto durante o período de vigência da ata por aquele preço fixo, né? Por aquele preço fixo lá
Então, se tivesse sido assinado a ata de registro de preço, né, dentro do prazo de validade, e a contratação tivesse ocorrido dia 15 de dezembro, aí sim, né, o licitante deveria ser obrigado a assinar o contrato se a ata tivesse assinado. No caso da nossa enquete, a ata não foi nem assinada. Então, o licitante está desobrigado a assinar a ata de registro de preço em virtude do prazo de validade de sua proposta já ter ultrapassado, observando inclusive as regras do edital. Tá bom, pessoal? Então, veja só, a resposta realmente é não, né? Então, o licitante não deverá ser sancionado, né? Como a maioria dos colegas aí respondeu, tá bom? E aí nós encerramos então, né, a resposta da nossa enquete, agradecendo mais uma vez a participação, lembrando que logo mais, né, agora à noite nós traremos o resultado do sorteio, né, do contemplado com uma bolsa para nosso curso de pregão eletrônico e registro de preço, sistema de registro de preço que inicia amanhã, né, dias 2, 3 e 4 de março, de 13 às 18, com a carga horária de 15 horas aulas, né, onde trataremos toda a legislação do pregão, registro de preço, lei complementar 123 e traremos a plataforma Compresnet, né, na visão do fornecedor e da visão do licitante, né, apresentando todas as funcionalidades do Compresnet e do SICAF, né, do Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Tá bom, pessoal? Então, obrigado mais uma vez pela participação e domingo temos outra enquete. Um abraço.